Olá, amigos do programa Em Busca da Verdade. É uma alegria muito grande ter você para juntos estarmos estudando a Palavra de Deus. Ao longo dessas semanas, nós estamos estudando as profecias do livro de Daniel e estamos desvendando os mistérios de Deus através da profecia bíblica e principalmente que envolveu este grande profeta, aproximadamente há 2600 anos atrás. O assunto dessa semana, no qual nós estaremos falando, é relacionado ao capítulo 7 do livro de Daniel, ou seja, o oitavo tema da nossa temporada, 4 animais estranhos. Portanto, você que está na tua casa, você que está aí no teu serviço, na tua escola, aonde quer que você esteja, aonde quer que você está acompanhando este estudo, seja revestido da graça, do conhecimento e venha conosco mergulhar nessa poderosa revelação bíblica. Amigos, antes de entrarmos neste contexto bíblico, de entrarmos nessa revelação profunda, nós temos um hábito ou nós temos um costume em nosso programa. E que costume é este? Orar. Nunca iniciamos um estudo bíblico sem antes de pedir as bênçãos do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Oremos. Bondoso Deus, Pai eterno, Pai de amor, te damos graças pela oportunidade de estarmos estudando o teu livro. Obrigado mais uma vez por este amigo ou por esta amiga que está nos assistindo neste exato momento. Nos conduza, nos enchendo com tua graça, com teu Espírito, que este seja nosso guia, orientador e professor. Ilumine neste momento, é que nós te pedimos, é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, até aqui nós estudamos os 6 primeiros capítulos do livro de Daniel. Estudamos os conteúdos históricos, desde o capítulo 1, no qual fala sobre o cativeiro babilônico, até o capítulo 6, onde está registrado o primeiro ano de Dario como novo imperador da Pérsia e Medeia. Pois bem, estudamos esses conteúdos que contêm mensagens históricas e mensagens também no qual reflete para os dias em que estamos vivendo. A partir de agora, meu querido, nós vamos estar entrando na parte profética, na parte de profecia, do capítulo 7 até o capítulo 12, nós temos os conteúdos proféticos e vamos estar analisando detalhe por detalhe acerca dessas profecias, o que ela quer nos ensinar, o que ela quer nos revelar, qual é a finalidade de tudo isso. Vamos ver sobre alguns símbolos que vão estar aparecendo aqui, as advertências de Deus e principalmente as mensagens no qual essas profecias nos traz para os dias em que estamos vivendo. Pega a sua Bíblia, abra comigo em Daniel capítulo 7 e vamos juntos analisar em detalhe esta profecia deste capítulo. Daniel capítulo 7, verso 1 diz assim: No primeiro ano de Belsassar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Interessante que na descrição do capítulo 7, logo no primeiro versículo,
percebe-se que o texto, a palavra, ela volta no tempo, anos atrás. No estudo passado, nós estudamos sobre Daniel na cova dos leões e percebemos que o capítulo 6 está relatando acerca do reinado de Dario. Ali está relatado sobre o primeiro reinado, sobre o primeiro ano do seu reinado, após o declínio e a queda babilônica. E aqui percebamos que o capítulo 7 vai falar de Belsassar, no tempo em que Belsassar reinava, porque houve um período na história em que Nabonido, filho de Nabucodonosor, ele acabou indo para a Arábia, e ali Belsassar começou a reinar em seu lugar. E logo quando Belsassar ele começou a reinar no lugar do seu pai Nabonido, Daniel ele vai ter uma visão, e ele começou a relatar isto no capítulo 7. Se aplicarmos ainda uma cronologia sobre o capítulo 7, ele tem que estar entre o capítulo 4 e o capítulo 5, ou seja, os fatos, essa visão no qual Daniel teve, ela tem que vir depois da loucura de Nabucodonosor e antes mesmo da queda de Babilônia. Pois bem, entre esse período no qual estou citando, Daniel ele vai ter uma visão e ele vai escrever a visão de todos os acontecimentos que ele presenciou, ou seja, que ele acabou vendo. Olha para o verso de número 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar, e 4 animais estranhos, diferentes um dos outros, subiram do mar. Interessante que logo aqui, nos primeiros versículos, vão aparecer aqui vários símbolos. E geralmente esses símbolos, eles representam algo, ou está representando alguma coisa. E um dos símbolos que vão aparecer logo de imediato na profecia é a palavra vento, ou a expressão vento. O que significa esta expressão de acordo com a profecia bíblica? Se pegarmos o livro do profeta Jeremias, no capítulo 49 e o versículo de número 36, nós temos uma profecia alusiva a isto. A palavra vento significa ação divina vinda de Deus, com a finalidade de estabelecer algum propósito. Ou seja, a palavra vento na profecia está significando isto, ação divina vinda da parte de Deus. E percebe-se que os ventos, esta ação divina vinda da parte de Deus, agitava o grande mar. E o que representa o mar na profecia? Isaías capítulo de número 17 e o versículo de número 12, ali temos a interpretação para o mar, e o mar na profecia, eles são comparados a povos. Mar representa povos. Apocalipse capítulo 17 e o versículo 15 também diz, ali diz: as águas que vistes, nos quais estão assentada a grande prostituta, são povos, nações, multidões e línguas. Portanto, a palavra mar ou a expressão água na profecia está significando isto, está simbolizando essas coisas, povos, multidões e línguas. Porque quando se fala em mar,
nós estamos falando de um lugar densamente povoado. E quando se fala em terra, está se referindo a um lugar deserto ou desabitado. Portanto, esses 4 animais que vão surgir aqui do grande mar, que estava sendo agitado pelos ventos, através desta ação divina, vinda da parte de Deus, esses 4 animais surgiram do mar, ou seja, de um lugar densamente povoado. E esses animais que vão aparecer na profecia é alusiva ao capítulo 2, no qual nós estudamos. Lembra do capítulo 2, que nós estudamos sobre a estátua assustadora e sobre os metais que a estátua possuía? Pois bem, os metais daquela estátua, que representa os impérios no qual eu citei, aqui, amigo, a profecia, ela vem de modo ampliado, porque quando se estuda as profecias de Daniel e também Apocalipse, percebemos que a profecia, ela se amplia, e na medida que ela se amplia, novos elementos, novos personagens começam a entrar no contexto e no cenário bíblico, e percebe-se que os mesmos impérios que vão aparecer no capítulo 2, aqui no capítulo 7, eles também vão aparecer, mas de maneira figurada, ou seja, relacionada aos animais que aparecem neste capítulo. Por exemplo, no capítulo 2, a cabeça de ouro representa o Império Babilônico, e no capítulo 7, Babilônia é representada por um leão ao lado. No capítulo 2, nós temos os braços e o peito de prata da estátua, que representa o Império Medo-Pérsia. No capítulo 7, nós temos o urso, que representa este império. Voltando para o capítulo 2, nós temos ali o quadril de bronze, que representa o Império Grego-Macedônio. No capítulo 7 de Daniel, nós temos um leopardo com 4 cabeças e 4 asas de ave, que também representa este mesmo império. E por fim, as pernas de ferro da estátua, no qual Nabucodonosor sonhou no capítulo 2, aqui no capítulo 6, é representada pelo animal terrível e espantoso, que traz a configuração do Império Romano. Percebemos que esses impérios, no qual eu citei, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma, esses mesmos que apareceram no capítulo 2, eles também aparecem aqui no capítulo 7, mas na figuração, na linguagem simbólica de animais. E nós vamos estar vendo isso com mais detalhes no decorrer deste estudo. No versículo 4 do capítulo 7, nós temos o primeiro animal, que é um leão. Este leão, ele contém asas de águia. E se você for prestar atenção no versículo 4, as asas que o leão tinha foram arrancadas. E quando essas asas elas foram arrancadas, na sequência, o que aconteceu ali? Foi dado ali um coração de homem e uma mente de homem. O que isso significa? O que significa essas expressões que as asas foram arrancadas e foi-lhe dado um coração e uma mente de homem? Sabe o que isso significa, meu querido? Aqui é uma alusão ao grande acontecimento que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Se prestarmos atenção no capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor,
o que aconteceu? Ele vai ter um sonho relacionado ali a uma árvore muito grande. Porém, Daniel trouxe a interpretação do sonho. Ele, porém, ficou incrédulo, ele, porém, ficou soberbo, até que ele perdeu a sua glória. Ou seja, essas duas asas que foram arrancadas significa que Deus arrancou a glória de Babilônia. E Nabucodonosor, ele foi parar no pasto durante um período de 7 tempos, ou seja, 7 anos. Ele viveu como um animal, ele pastou como um animal. A glória de Babilônia foi tirada. E após este período de 7 anos, Nabucodonosor voltou ao seu trono, voltou ao poder. Ele se colocou de pé e novamente Deus restituiu. Ele tornou a mentalidade de homem e também o coração de homem. Ou seja, este leão ao lado, que contém essas asas de águia, está representando o Império Babilônico, que teve a sua hegemonia entre os anos 605 até o ano de 539 a.C. E este leão é uma figuração, é uma alusão ao grande acontecimento que aconteceu com o rei Nabucodonosor. No versículo 5, meu querido, nós temos aqui um urso que representa o Império Medo-Pérsia. E a hegemonia do Império Medo-Pérsia durou entre os anos de 539 até o ano de 331 a.C. E percebe-se que este urso, ele vai se levantar de uma banda. Se você prestar atenção no versículo 5, esse urso, ele se levanta de uma outra banda. E por que nós temos essa expressão? Lembra que eu citei a você nos estudos passados que Ciro foi o grande nome da Pérsia. Mas não foi Ciro logo de imediato que se assentou no trono, e sim Dario. Ou seja, Dario, ele se assenta no trono, ele assume o poder, ele assume o controle, ele reina aproximadamente 3, 4 anos, e depois de Dario vem Ciro, de acordo com as profecias bíblicas, principalmente Isaías 44, 45, fala a respeito deste homem. É por isso que este urso, ele se levanta de uma outra banda. Aqui está relacionado a este grande acontecimento. Ciro, o grande nome, mas não foi ele que se assentou. Ele se assenta logo depois, assim que Dario deixa o trono e ele então passou a reinar no lugar de Dario. E repare que o urso, ele trazia em sua boca 3 costelas. O que isso significa, meu querido? Sabe o que significa essas 3 costelas? Aqui está representando as 3 principais conquistas da Medo-Pérsia. Ou seja, e essas 3 principais conquistas da Medo-Pérsia foram a vitória sobre a Lídia, depois a vitória sobre Babilônia e também sobre o Egito. Essas 3 costelas representam essas 3 grandes conquistas: Lídia, Babilônia e Egito. É por isso que este urso, ele traz essas 3 costelas em sua boca, que representa as 3 principais conquistas da Medo-Pérsia. No versículo de número 6, nós temos aqui o terceiro animal na profecia. Aqui está falando sobre um leopardo. E repare que o leopardo, ele é um animal veloz. E mesmo ele sendo veloz, meu querido, este leopardo, ele contém 4 cabeças e 4 asas. E este leopardo está representando o Império Grego-Macedônio.
liderado por Alexandre o Grande, e a hegemonia do Império Grego-Macedônio durou em 331 até o ano de 168 a.C. Mas percebe-se, meu amigo, que este leopardo, ele possui 4 asas de ave em suas costas. O que isso significa? No ano de 336 a.C., Alexandre o Grande já foi proclamado rei na Macedônia, e através disso ele venceu algumas batalhas, ele venceu alguns adversários, começou a conquistar o seu território, conquistar grandes nações, e finalmente em 331 a.C., na batalha de Gaugamela, eles derrotaram o Império Medo-Pérsia, e a partir dali a Grécia passou a tomar conta do mundo. A Grécia começou a dominar o mundo, e toda a hegemonia suprema começou a se alastrar através da liderança de Alexandre. E no ano de 323, Alexandre ele conseguiu fundar a sua capital, Alexandria, conseguiu fundar essa capital, e no mesmo ano ele também vai morrer. E repare que desde a proclamação, desde quando Alexandre foi proclamado rei até o ano em que ele morreu, passaram-se 13 anos. E durante esses 13 anos, a Grécia já dominava, já era o centro de todo o mundo. Ou seja, essas 4 asas que o leopardo possuía está simbolizando a velocidade, a agilidade com que o Império Grego-Macedônio conseguiu conquistar e abranger todo o mundo através da liderança de Alexandre. E repare ainda que o leopardo, que aparece aqui no versículo 6 do capítulo 7, possui 4 cabeças. E o que essas cabeças elas representam? Pois bem, meu querido, após a morte de Alexandre, o reino, o Império Grego-Macedônio foi dividido entre 4 partes, foi dividido em 4 partes. Para ser mais exato, foi dividido entre os 4 generais de Alexandre, que eram Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro. Essas 4 cabeças está relacionado a isto, a divisão do Império Grego-Macedônio, que era liderado por esses 4 generais. Ou seja, essas 4 cabeças está representando os 4 generais que Alexandre possuía e as divisões do Império Grego-Macedônio. No versículo de número 7, vai aparecer aqui um quarto animal. E se for prestarmos atenção, todos os animais que apareceram aqui, Daniel deu um título, Daniel conseguiu classificar na zoologia. Daniel conseguiu olhar e viu um leão ao lado, ele olhou e viu um urso com 3 costelas, viu um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Porém, este quarto animal que aparece aqui na profecia, Daniel ele não conseguiu classificá-lo na zoologia, mas simplesmente ele dá o título de terrível e espantoso. Este animal que vai aparecer aqui está representando o Império Romano. Como eu citei, após a morte de Alexandre o Grande, o Império Grego-Macedônio foi dividido em 4 partes, ou seja, entre os 4 generais de Alexandre. É claro, conforme o império foi dividido,
é óbvio que o império se enfraqueceu e no ano de 168 a.C., nós temos a chegada dos romanos. E finalmente os romanos conseguiram vencer a Grécia. E após Roma ter derrotado a Grécia, eles então começaram a dominar, começaram a expandir o seu império. Para ser mais exato, meu amigo, esta hegemonia começou no ano de 168 a.C. e durou até o ano de 476 depois de Cristo. Repare que Cristo nasceu, morreu, ressuscitou, a igreja primitiva teve início. Repare que todos esses acontecimentos aconteceu no decorrer, no período da jurisdição do Império Romano, porque Roma é quem reinava, Roma dos Césares, que governava com o braço forte, que governava ali de acordo com o que eles ali faziam. Enfim, amigo, e este animal terrível e espantoso está representando Roma, assim como as pernas de ferro da estátua. Este animal também que aparece aqui representa este império grande e poderoso e que durou até o ano de 476 depois de Cristo. E um detalhe interessante que nessa profecia bíblica, que este animal terrível e espantoso, que Daniel deu o título, possuía 10 chifres. E o que esses chifres eles representam? Esses chifres representam 10 reinos. Assim como a estátua possuía 10 dedos, lá do capítulo 2, lembra do capítulo 2? Que o rei sonhou com a estátua e que a estátua possuía 10 dedos ou 10 artelhos. Aqui nós temos os 10 chifres, que representam também 10 reinos. E tudo leva a crer, meu amigo, que esses 10 chifres representam as 10 tribos bárbaras que minaram Roma em 476 depois de Cristo. Teve um grande historiador no século XIX, chamado Eduardo Gibbon. Ele vai escrever um livro falando sobre o declínio e a caída do Império Romano. Interessante que Roma, a princípio, Roma perdeu seu império para nenhum outro poder, assim como aconteceu com a Babilônia, que perdeu para a Medo-Pérsia, e a Medo-Pérsia perdeu para a Grécia. Roma não perdeu o seu império para nenhum outro. Sabe o que aconteceu? Roma foi minada em suas bases por 10 tribos bárbaras, vindas da Germânia. Enfim, essas 10 tribos minaram Roma. E no ano de 476 depois de Cristo, Rômulo Augusto, que foi o último imperador romano, cai diante dessas 10 tribos. Interessante que esses 10 chifres, assim como os 10 artelhos da estátua, dos pés da estátua, está relacionado a essas 10 tribos bárbaras que minaram Roma durante este período. Mas algo interessante, meu querido, que chama a nossa atenção e que também chamou a atenção de Daniel. Quando você olha para o versículo de número 8 do capítulo 7, um novo personagem, um novo símbolo agora
vai entrar em cena. Daniel, ele continuou olhando e ele observou os 10 chifres que o quarto animal terrível e espantoso possuía. E ao olhar para os 10 chifres, ele percebeu que um chifre pequeno surgiu entre os 10. E quando esse chifre pequeno surgiu, 3 chifres foram arrancados. E após isso, esse chifre se levantou. Tinha olhos como olhos de homem e tinha uma boca que falava de insolência e blasfêmia. Afinal, amigo, o que representa este chifre? O que representa esse chifre pequeno? O que significa essa expressão? E tinha uma boca para proferir insolência e blasfêmia? E por que quando esse chifre surgiu, 3 foram arrancados? No nosso próximo estudo, nós vamos dedicar o nosso programa a este tema. E vamos falar sobre a ação do chifre pequeno. Portanto, você que está me assistindo neste exato momento, não perca o nosso programa da próxima semana, que nós vamos estar falando, nós vamos dedicar o nosso estudo, o nosso programa exclusivamente sobre o chifre pequeno. E vamos falar aqui sobre alguns acontecimentos provocados pelo chifre pequeno. E percebamos que quando esse chifre pequeno surgiu, algumas coisas começaram a acontecer. Mudanças começaram a surgir. Ou seja, meu querido, vamos estar falando acerca dessa profecia. Quem é o chifre pequeno? Quais foram as mudanças que aconteceu? Inclusive, este chifre pequeno, ele atua nos dias no qual nós estamos vivendo. E a princípio, segundo a profecia de Apocalipse, capítulo 13, o chifre pequeno, ele voltará a atuar de acordo com que ele atuou na Idade Média. Mas este assunto nós vamos estar falando no nosso próximo programa. Não perca, você que tem nos acompanhado nas redes sociais, nós vamos dedicar o nosso programa exclusivamente sobre a ação do chifre pequeno. Nós vamos continuar falando sobre Daniel capítulo 7 e sobre a ação e as latrocidades que o chifre pequeno ocasionou no decorrer de toda a história humana. Mas por hoje, meu amigo, eu quero que você se policie, eu quero que você analise um fato muito interessante. Há um Deus que controla toda a história bíblica. Há um Deus que controla toda a história mundial, toda a história humana, através da ação dos ventos. E Deus também, meu querido, Ele quer controlar a tua vida. Deus, Ele quer guiar teus passos. Deus, Ele quer guiar você. É por isso que nós temos que se apegar com a palavra de Deus, se apegar com as profecias bíblicas, se apegar com os ensinamentos de Cristo, para que você possa estar obtendo, meu querido, o maior de todos os dons, que é a tua salvação. É necessário você tomar uma grande decisão. É necessário você fazer uma grande escolha de aceitar a Cristo como teu único e suficiente Salvador. Hoje nós aprendemos aqui, amigo, que Deus, Ele controla a história, que Deus, Ele age
Tudo isso que aconteceu foi permissão de Deus. Deus, ele controla tudo pela tua onisciência, pela tua onipotência, de acordo com o seu propósito e também objetivo. E Deus, ele quer controlar a tua casa. Deus, ele quer controlar a tua vida. Deus, ele quer guiar teus passos. Ele quer cuidar de você, assim como ele cuidou exclusivamente de Daniel, seu servo. Tome hoje, meu querido, uma grande decisão de seguir a Cristo como teu único e suficiente Salvador. Hoje aqui nós estamos estudando as profecias de Daniel, capítulo 7. E o maior segredo para interpretarmos uma profecia é analisarmos a história. Porque a profecia, ela se estuda fazendo um paralelo com a história. E percebemos que nós estamos no capítulo 7 de Daniel. O livro de Daniel foi escrito aproximadamente há 550 anos antes de Cristo. E no capítulo 7 nós andamos vários e vários anos. Chegamos até o ano de 476 depois de Cristo. E percebe-se que Deus, ele controla a história humana. Que Deus, ele controla tudo pela sua onipotência, pela sua onisciência. E Deus, amigo, ele quer que você tome uma grande e importante decisão. É importante você tomar essa decisão, seguir esses passos. A princípio, Daniel, ele não entendeu essas visões. Daniel, ele ficou perturbado. Daniel, ele ficou aterrorizado. Daniel, o semblante dele foi mudado. Mas o anjo disse: Daniel, não se preocupe, sela o livro até o tempo do fim. Ou seja, Daniel, naquele tempo, ele não tem os mesmos recursos que eu e você tem. Nós estamos vivendo o tempo do fim. E eu comentei que duas datas específicas apontam para este acontecimento: 1798 e 1844. E estamos vivendo no tempo do fim. É por isso que a cada dia nós temos que se preparar para o maior evento de todos os tempos. Hoje nós temos a oportunidade de estarmos estudando esse livro. Nós temos a oportunidade de estarmos estudando a palavra de Deus. Hoje nós temos conteúdos no qual Daniel naquele tempo não teve. E hoje nós temos acesso a esses conteúdos, porque a história, meu amigo, Deus está controlando a história. Deus está guiando a história. E o desfecho da história humana é que um dia, meu amigo, eu e você possamos obter o maior de todos os benefícios e principalmente o maior de todos os dons, que é a nossa salvação, a vida eterna, no qual Cristo está nos proporcionando. Pois saiba que Jesus, ele está preparando um lindo lugar especial para mim e para você. Estamos vivendo os últimos dias da igreja. Estamos vivendo os últimos dias da igreja de Cristo sobre essa terra. Estamos no tempo do fim. E é necessário, querido, que nós, hoje, venhamos a se policiar. Venhamos a se apegar com a palavra de Deus. E no estudo da próxima semana, eu vou estar falando sobre o chifre pequeno. E que através das ações do chifre pequeno, isso se reflete nos dias em que estamos vivendo. Hoje estudamos sobre quatro animais, 4 reinos que se levantou e Deus controlando toda essa história. E Ele quer controlar também a sua vida, querido.
Ele quer controlar a tua trajetória. Siga Cristo como teu único e suficiente Salvador. Que o desfecho da sua vida é um dia, meu amigo, desfrutar de todos os benefícios que a palavra de Deus te oferece. Aceita hoje a Cristo e receba o Espírito Santo. Receba Jesus como teu Deus, como teu único e suficiente Salvador. Eu quero orar agora contigo. Vamos orar? Bondoso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, te dou graças mais uma vez pela oportunidade de estarmos estudando as tuas profecias. Obrigado pela vida deste amigo, desta amiga que tem nos acompanhado nessa grandiosa transmissão. Ser com cada um de nós, nos abençoando, nos enchendo de sabedoria e de conhecimento. A essa pessoa que está te aceitando como teu único Senhor, essa pessoa que está se reconciliando a ti, Jesus, que o Senhor possa estar abençoando, iluminando-a e abençoando cada vez mais. Assim te pedimos, é a nossa oração, em nome do Senhor. Amém e amém. A você que está nos acompanhando e que nos segue nas redes sociais, no nosso próximo programa nós vamos estar analisando ainda o capítulo 7 do livro de Daniel e vamos falar sobre a ação do chifre pequeno. Deus vos abençoe, se revista do conhecimento, se revista da palavra de Deus, seja cheio da graça, seja cheio da essência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como sempre digo, meu amigo, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Deus vos abençoe e até o nosso próximo programa, em nome de Jesus.